Institute nasceu em 1985, fundado pelo professor Masaaki Mai, que teve o privilégio de trabalhar junto com o Taiichi Ono e o Soichiro Toyoda, dentro da Toyota, e ele participava como um consultor do Japan Productive Center. Nós temos mais de 35 anos de experiência na transformação Kaizen Lean. Temos diversos livros publicados a respeito dessa metodologia. E estamos, um pouquinho mais sobre nós, né? Nós estamos em diversos continentes, né? Em 6 continentes, 60 países, temos mais de 45 setores da economia, e temos 55 escritórios, aproximadamente 55 escritórios pelo mundo. Temos 30 línguas, porém um único Kaizen que atende todas as empresas em todos os lugares do mundo. Para conhecer um pouco mais como é que nós estamos distribuídos, né, esse daqui é o mapa onde nós estamos. Em vermelho são aqueles onde nós temos escritórios, e um pouco mais claro, um vermelho mais claro, é onde nós temos atuando, porém ainda não temos escritório. Conhecendo um pouquinho mais o Kaizen, né, aqui no Brasil, os clientes que nós atendemos, alguns deles, né, são esses daqui em diversos setores, né, em setores de produção, produção contínua, produção de linhas de montagem, na parte de logística, varejo, setor público, saúde e toda a parte de indústria de base, né, indústria de mineira, petróleo, gás e construção, né. Conhecer um pouquinho mais o Kaizen, e aqui eu vou falar um pouco mais de como está a transformação do termo Kaizen, né, que é muito conhecido, porém a gente foi num processo de evolução. Uma coisa que a gente quer deixar cada vez mais claro, que a produção enxuta está numa transformação profunda, né? Ela está se transformando tanto que agora o Kaizen ele não é mais uma coisa para melhorar a fábrica, melhorar o processo fabril ou melhorar o processo, simplesmente. Ele é um sistema de crescimento exponencial. Como é que eu passo de um sistema que só simplesmente faz melhoria para um sistema que faz com que a empresa cresça de forma exponencial? O Kaizen está em constante evolução, né, como o próprio nome diz. O 1.0, que nós denominamos 1.0, são os esforços do Kaizen em toda a empresa que começam no Japão com os movimentos da qualidade. Vem para o 2.0 com a Toyota, aperfeiçoando o sistema de produção Toyota, e o termo Lean começa a aparecer. O 3.0, denominado por nós, já é o TPS como uma ferramenta muito forte, muito poderosa, mas exigia e exige, né, uma liderança também muito forte. Aí surgiu o conceito de transformação Lean. O que nós temos agora pela frente não é mais a transformação em determinados lugares da empresa. E o Kaizen continua crescendo, não parou com as empresas para simplesmente fazerem algumas melhorias. Mas como a Toyota e a Danaher expandiu o Lean para todas as áreas de crescimento, fazendo com que esse novo Kaizen 0.0, né, ele passe a expandir de uma excelência operacional por uma excelência de negócio. Esse passa a ser, então, a nova forma de crescimento. A gente vai dar uma olhada agora os 3 princípios da capabilidade que o Kaizen deve ter, né? Então, qualquer organização, ela passa não mais a olhar simplesmente em redução de custo, mas também como é que ela pode aumentar as vendas, como pode aumentar o crescimento, a qualidade e o atendimento em termos de serviço. Para isso, as 3 capacidades que você precisa ter como é que eu posso gerenciar isso para manter o padrão, o daily management, né? Como é que eu posso fazer eventos Kaizen de forma ágil em todas as organizações e, principalmente, como é que eu identifico as iniciativas breakthrough dentro da organização, ou seja, como é que eu vou dar saltos exponenciais de crescimento para a minha organização. Portanto, muitas vezes a gente viu
a faixa azul e a faixa branca, muito comum para nós. Mas como é que a gente leva a melhoria contínua para dentro do planejamento estratégico? Olhando o próximo slide, né, onde a gente fala quem são os responsáveis por isso, né? Na nossa bandeira, a parte de azul é o daily management, que é o dia a dia, é o manter o padrão, é o SDCA, seguir os standards, resolução de problemas e gestão visual muito forte, onde os associados e mais a gerência de frontline, elas fortemente trabalham nessa zona azul. A média gerência mais o frontline associados começam a trabalhar em eventos Kaizens, que tem o perfil de olhar uma visão de implementação super rápida, o Agile, totalmente rápida, ágil, e também começam a fazer análises de value stream, não somente você fazer o mapa do fluxo de valor, mas fazer uma análise dele de como são as melhorias que precisam ser mais disruptivas. E para isso, tem a fase vermelha, onde tem a alta gestão e a média gerência focando fortemente na inovação e nas iniciativas breakthrough. Para isso, você precisa entrar com Kaizen no teu planejamento estratégico, fazer com que haja um desdobramento Roshin dentro do planejamento estratégico e transformar o planejamento estratégico numa outra forma de analisar a organização. Isso vai ser um dos próximos webinars de como nós vamos tratar a nova forma de fazer planejamento estratégico. Olhando, então, fazendo um resumo geral de toda essa apresentação, o próximo slide apresenta, então, o nosso Kaizen Business System. O Kaizen Business System é um modelo, um sistema eficaz de crescimento enxuto. Ele oferece soluções que devem servir para todos os setores e todos os departamentos, olhando o negócio como um todo. Portanto, o que podemos gerar de valor para a organização a longo prazo, né, nós temos de ter um pilar onde nós olhamos as operações, a excelência operacional. Um pilar onde nós fazemos a transformação, ou seja, a capacidade de fazer a mudança. E, por último, e o que está agora transformando todo o conceito de Kaizen e Kaizen Lean, é o crescimento exponencial. É trabalhar no desenvolvimento da estratégia, é trabalhar no desenvolvimento acelerado de todas as áreas, é como eu posso ter um crescimento na área de vendas exponencial e como é que eu posso fazer as estratégias se transformarem em algo que a organização espera nesses próximos anos, que é como crescer exponencialmente. Eu quero deixar aqui que, por tudo isso, excelência é um hábito e não uma ação, e é preciso praticar e perseverar sempre. Obrigado e vamos em frente com o nosso webinar. Eu quero apresentar aqui o case de hoje, né, onde a gente vai falar um pouquinho de todo o case que ganhou o prêmio internacional no segundo lugar na Itália no final do ano passado, em novembro do ano passado, né? Ele foi premiado também com o melhor case aqui no Brasil de melhoria, o sistema de melhoria contínua, em 2017, e concorreu, então, ao prêmio global nesse ano que passou de 2019, né? O projeto que nós vamos ver é o sistema SMZ, que é o sistema de melhoria, sistema de manufatura Zen, né? E a empresa conquistou essa jornada através de um trabalho de 5 anos, em focos em vários indicadores da organização. O custo da não qualidade teve uma redução de mais de 80%. A produtividade cresceu em mais de 30%. O tempo de passagem de uma peça por todos os processos produtivos até ser enviada ao cliente, houve uma redução de 75%. Além do ganho de produtividade, o trabalho orientado pelo Kaizen Lean também contribuiu para a segurança dos trabalhadores. Nesse período, a empresa reduziu em 95% o número de acidentes.
Para padronizar a manufatura, ela desenvolveu todo um sistema, né, os conceitos do Kaizen Lean, e por isso foi premiada com o sistema de manufatura. Para apresentar esse trabalho, que foi condecorado globalmente pelo Kaizen, quero chamar aqui e convido o senhor Eduardo Bertolini, diretor, CEO da Zen SA. Olá, bom dia, Rui. Espero que vocês estejam me vendo aí na tela. Eu vou comentar com vocês, primeiramente agradecer, né, essa oportunidade desse convite de iniciar essa série de webinars com os prêmios já conquistados aí pelo Kaizen Institute Brasil. E a grande satisfação que nós temos de estar com vocês, Rui, desde o início, desde 2015, né, no primeiro Prêmio Brasil, onde nós começamos a plantar a nossa semente, né, de um processo de melhoria contínua. Eu vou agora partilhar a minha apresentação com vocês. Eu espero que vocês estejam vendo a minha apresentação. E então, como o Rui comentou, né, a nossa jornada, ela começou em 2013 e foi através de uma reestruturação completa que a Zen ela passou. A Zen, uma indústria de autopeças, líder brasileira em seu segmento, e vinha passando por grandes problemas. E a partir de 2012, final de 2012, então, nosso presidente Gilberto Heisman decidiu por uma reestrutura completa da empresa, e eu me juntei à empresa no início de 2013, e daí para frente nós iniciamos todo esse projeto junto com um time, né, um time muito focado, um time de especialistas aí que nós fomos buscar no mercado para fazer essa transformação acontecer. Então, aqui vocês estão vendo os três, né, as três participações que nós tivemos aí no Kaizen Institute. Em 2015, nós já plantávamos a semente do nosso sistema de manufatura, recebemos uma menção honrosa, né, pela participação. O mesmo aconteceu em 2016, com a segunda fase do nosso sistema. Eu vou comentar todas as fases, né, com algum nível de detalhe aqui para vocês hoje. E aí, em 2017, já, né, com o projeto e andamento do nosso sistema já concluído, pronto, a nossa terceira fase, nós então fomos vencedores, né, na excelência e melhoria contínua. E aí tivemos a grande satisfação, né, de representar o Brasil. Aí, nessa foto, vocês vão ver com o prêmio na mão, o nosso CEO, Gilberto Heisman, que esteve na Itália, recebendo, né, do Kaizen Institute, lá em Bolonha, esse prêmio. Foi muito gratificante para todos nós, a empresa toda, né, se sentiu muito honrada. E quando a gente coloca esse projeto para avaliação de especialistas como o do Kaizen e de todas as universidades que compõem essa banca avaliadora, né, para nós é uma honra, né, fazer parte e medir, né, medir o nosso avanço, né, a qualidade do nosso trabalho. Bom, o começo de tudo, o que eu posso dizer para vocês é assim, acho que tem muitos líderes aqui, né, ouvindo esse webinar, e a gente tem que entender o papel da liderança nesse processo de transformação. E aí nós estamos nesse momento de Covid-19, eu acho que a liderança ela vai sair fortalecida, né, desse processo todo de confinamento. Muitos de vocês estão assistindo isso de suas casas, né? Mas não tem como a gente não levar em consideração que para ter sucesso, não só na indústria, em todos os segmentos, nós temos que ter um poder de adaptabilidade, né? Esse momento agora está provando isso. E eu acho que o Kaizen Lean, ele é uma grande ferramenta para você trabalhar a adaptabilidade. Então, você se torna flexível, você se torna rápido.
E quando vem grandes problemas, grandes mudanças, como está acontecendo agora, eu acho que quem está com essa base pronta tem grandes chances de se sair bem, né? Essa é o reconhecimento que nós estamos tendo agora. Então, o começo, assim, é você reconhecer os problemas. Se você ficar com aquela síndrome de avestruz, né, entendendo que aqueles problemas são comuns e tantas empresas passam pelos mesmos problemas, então os problemas são comuns e você, então, acaba se acomodando a esses problemas. E se você, então, pensa assim, você precisa cuidar, porque problemas, eles têm que ser resolvidos. Os desperdícios, eles não são normais. Então, você precisa atacá-los e resolvê-los rapidamente. E a nossa situação lá da Zen era mais ou menos assim. Em 2012, nós tivemos 49 acidentes com afastamento. Era uma situação assim constrangedora para toda a direção da empresa, os acionistas e todos que trabalhavam na empresa, a liderança como um todo. Nosso lead time, o tempo em que a peça passava, desde a abertura de uma ordem de fabricação até chegar no nosso estoque, passava de 80 dias, e aí você já pode imaginar uma peça ficando em estoques intermediários durante 80 dias, tudo acontece com ela, né? Oxidação, batidas, peças perdidas, etc. O nosso custo da qualidade superava 5% do faturamento. A Zen, ela só suportou isso porque ela era muito, muito forte, uma liderança forte no mercado. Nós estávamos numa iminência de um recall nos Estados Unidos, problemas de qualidade, o maior cliente nosso na época. Entre os clientes do Brasil, nós participávamos da lista de top offender, nós éramos os piores fornecedores, problemas de qualidade. O clima interno deteriorado, imaginem, né? Depois de tantos problemas, como é que estava o clima, e a gente ainda tinha baixo crescimento dos negócios, etc. Então, nós, em face a isso, né, toda a direção da empresa, o seu conselho, definiu por uma mudança importante e radical e profunda, né? Então, foi quando nós, então, renovamos aí as nossas estratégias, missão, visão, valores, e definimos o nosso plano estratégico, né, ser uma empresa Lean. Já tínhamos essa crença, entendíamos que esse era o caminho, então, desde a situação atual até você buscar lá uma situação futura, um estado ideal, nós passamos por várias fases, mas entre elas uma estratégia fundamental, né? Ser uma empresa Lean. E na manufatura, então, nós tínhamos que ser excelentes. Nós tínhamos que alcançar a excelência operacional. Essa apresentação de hoje eu vou fazê-la através da demonstração do PDCA, de toda essa jornada. Então, iniciando aqui pelos nossos objetivos. Então, nós traçamos inicialmente os nossos objetivos, e uma coisa que nós fizemos nós não fomos tímidos nos objetivos. Nós entendemos que nós tínhamos que ser agressivos para que esse 7 fosse, então, o nosso orientador, e não queríamos apenas melhorar em 15%, 20% ou 50%, nós queríamos melhorar muito, muito. Então, nós definimos que nós queríamos o 0 acidente, nós queríamos o 0 defeito, nós queríamos o 0 desperdício, nós queríamos pessoas com atitude Lean, nós queríamos quebra zero em nossas máquinas, nós queríamos que os nossos clientes recebessem 100% do produto no tempo e na quantidade correta, e nós queríamos ser uma empresa sustentável, não só ambientalmente falando, mas financeiramente falando. E traçamos tudo isso baseados numa filosofia, a filosofia Lean, né? Onde tem aí os principais pilares dessa filosofia, onde nós precisaríamos galgar cada um desses degraus: estabilidade, trabalho padronizado, uma produção que fosse uma produção puxada, uma produção em fluxo e um processo constante de melhoria contínua e gestão visual. Então, esse é o extrato, o resumo do nosso planejamento. E iniciando por pessoas, né? Pessoas como elemento fundamental de qualquer transformação. Então, nós começamos a trabalhar fundamentalmente a liderança. Então, através dos desafios que estavam lançados,
então nós começamos a avaliar os comportamentos. Então, nós desenhamos um guia comportamental que nós entendíamos que era necessário para aquele novo líder dentro da Zen. Então, foram desenhados os pilares desse guia comportamental, quais os comportamentos que nós queríamos trabalhar, e começamos a fazer avaliações frequentes desses líderes baseado nesse comportamento e dando feedbacks e construindo junto, né, esse mindset novo dentro da empresa. Trabalhamos também a questão da carreira e da sucessão e óbvio, de toda a parte de treinamento, né, necessário para que essa mudança fosse feita. Então, primeiro passo, assim, a pedra fundamental, pessoas, né? Então, trabalhando pessoas, fundamentalmente no início a liderança. E aí, então, nós começamos a trabalhar e, assim, nós não demoramos muito. Nós criamos um planejamento forte, não foi tímido, e a partir daí nós já começamos a rodar o processo, já começamos a errar rápido. E eu acho que essa também é uma dica, né? Então, faça rápido, erre rápido e corrija rápido o que você tem que corrigir. E nós sabíamos, diante de tantos problemas, que nós precisaríamos trabalhar as grandes instabilidades. Então, essa fase de mãos à obra, né, de fazer, ela se dividiu em duas etapas. Uma primeira etapa de 2013 a 2015 e uma segunda etapa de 2016 a 2017, que eu vou comentar agora cada uma delas. Então, a primeira etapa foram 3 ciclos que nós trabalhamos para acalmar os processos, né? Nós tínhamos uma instabilidade muito grande. Vocês lembram, né? Eu falei sobre problemas de qualidade em clientes, etc., acidentes. Tudo isso precisava ser curado, né? Uma empresa se assemelha a um organismo vivo, então aquele organismo estava doente, nós precisávamos curar algumas doenças, né? Então nós começamos a trabalhar nisso, trabalhar nas instabilidades, senso de urgência, orientação para o cliente. Fizemos um A3, uma série de A3, né? Revisados anualmente, e trabalhando efetivamente em comando e controle, muita disciplina, né? Para que aquela situação toda, então, entrasse nos eixos e, então, começamos a mapear os nossos processos, começamos a trabalhar com os kaizens, e nós trabalhamos com formação de base, na base da pirâmide, formando pessoas que nós chamamos hoje de agente Lean, e através dessa formação, nós começamos a dar vazão para os projetos Kaizen dentro da empresa. Começamos um trabalho profundo do processo de qualidade, na busca de causa raiz, trabalho padronizado nas células, implementamos gestão visual, o Andon mostrando os desvios que se apresentavam. Nós não tínhamos uma padronização muito boa na época, mas aquilo que nós tínhamos de padrão, nós já implementamos o Andon, começamos a medir o OEE, começamos a plantar a semente do Kanban, trabalhando muito forte em manutenção e implementamos reunião diária. Então, essa fase foi essencial, fundamental, para que a gente vencesse, né, aquele tsunami que vinha nos assolando, né, e prejudicando os nossos negócios. Então, aí um exemplo, né, do nosso mapeamento de fluxo de valor, uma ferramenta fundamental que a gente utilizou, identificando lá os pontos vermelhos, né, com os kaizens que nós elegemos como prioritários para serem trabalhados, e já imediatamente formação de agente Lean, formação de pessoas dentro da filosofia Lean Kaizen, e elaborando projetos e executando projetos imediatamente, né? Então, aqui a nossa sala de guerra, lá o papel na parede, post-it, reuniões todos os dias. Então, nós, em 2013, nós formamos 58 agentes Lean, e em 2016 nós já estávamos com 134 pessoas no chão de fábrica treinadas, com 191 projetos implementados e já dando resultados. Então, foi uma fase assim estressante
importante para colocar, né, abaixar aquela poeira, cortar aquele mato alto, né, como nós dizemos, e começar a enxergar o futuro, enxergar o que a gente poderia fazer de melhor daí para frente. Então, também o trabalho padronizado, nós tínhamos 6% só de células com trabalho padronizado em 2012, ao final de 2015 já eram 74%. Aí um exemplo, né, da nossa folha de trabalho padronizado, nosso GBO. E uma coisa importante, né, sempre quando o gargalo não é a máquina, né, quando o gargalo é o homem, então nós temos lá 2 ou 3 opções de trabalho padronizado, para que a gente já começasse a se adaptar numa questão de demanda, né, de nivelamento de demanda, que no futuro nós iríamos utilizar. Então, já 74% das células já com trabalho padronizados ao fim de 2015. Começamos a tratar problemas de qualidade, né, da forma correta, né, cada problema com a sua ferramenta específica. Então, para problemas maiores, problemas complexos, né, então, utilizando ferramentas complexas de resolução de problema. Para problemas menores, então, utilizando ferramentas mais práticas do dia a dia, até aqueles mais corriqueiros, né, que se resolvem em 48 horas, 24 horas. Então, nós também tivemos um drive muito importante aqui através do A3 de qualidade, que fez uma mudança profunda, né, na qualidade do produto e no relacionamento com os clientes nesta fase. Aqui tem um vídeo que eu vou pular, esse primeiro vídeo, e a partir do segundo vídeo nós vamos mostrar com mais detalhes aquilo que nós fizemos. Passamos então para a segunda fase. A segunda fase ela começou então já com os problemas de instabilidade já sob controle, então nós já tínhamos, né, uma visão clara, né, do processo, começamos a eliminar estoques, aqueles estoques que eram necessários para suportar tantos problemas que nós tínhamos, então já começavam a ser reduzidos. Então nós enxergamos que era o momento de já orientar o fluxo de material dentro da fábrica. Então nós começamos uma segunda fase formando o fluxo de valor dentro da empresa. Então, como é que era o nosso processo, o nosso layout anterior? Então era uma empresa tradicional, uma empresa onde nós tínhamos a divisão do layout, ela era organizada por similaridade de processos, máquinas, como talvez na maioria aconteça ainda hoje. Então, nós éramos assim. Vejam que muitas áreas de estoque, né, para suportar aquela condição anterior. Então, nós começamos a idealizar fluxo de material e fluxo do processo. Então, nós criamos um esquema, esse esquema que vocês veem aí, né, onde nós, olhando para a nossa realidade de verticalização, isso é importante, porque quem for agora, né, entrar nessa seara do fluxo do material, do fluxo de valor, ela precisa entender qual é o modelo que você vai usar, o que cabe para a sua empresa, quais são as suas realidades para que esse processo funcione bem. Então, olhando para a nossa realidade, nós identificamos esta forma de subdividir os nossos fluxos. Então, nós temos um fluxo que é um fluxo que prepara materiais, nós temos uma área de forjaria muito grande, que prepara, né, o que nós chamamos de semi-acabados ou blanks. Essa área, então, alimenta um supermercado, e aí esse supermercado, então, alimenta os outros fluxos, que aí o processo ele caminha de começo ao fim, né? E se resolve todas as etapas do processo dentro de uma mesma área, dentro de uma mesma liderança. Nós ainda temos lá o fluxo 5, que é um processo de tratamento térmico, que ele é um prestador de serviço interno. É assim que nós enxergamos esse processo. Ele, então, atende tanto o fluxo 1 como o 2, o 3 e o 4. Então, essa foi a nossa realidade, assim que nós
entendemos que nós deveríamos gerenciar a partir daí o fluxo de valor dentro da Zen. Aqui foi o projeto piloto, então nós, como devemos fazer sempre, né? Nós então testamos o modelo, fizemos o teste do modelo, tínhamos lá um produto muito importante, um produto, aquele que quase nos deu um recall nos Estados Unidos, um produto bem importante para nós. E aí vocês vão ver a nossa planta baixa, e esse produto, cada quadradinho desse, vocês enxergam um componente sendo fabricado. Um componente, ele era fabricado em cada um desses quadradinhos. Então, várias áreas. Se eu quisesse saber sobre esse produto, eu, como diretor da empresa, eu tinha que conversar com pelo menos 3 supervisores. E aí, aí tem que envolver lá uns 5 ou 6 líderes para que as informações chegassem. Essa era a realidade. Aquela área de baixo, aquele quadrado inferior maior, era montagem. E ao lado dela tem um quadradinho que era uma área de inspeção. Depois da montagem eu tinha que inspecionar, porque não tinha segurança na garantia da qualidade. Então nós fizemos o piloto, e aí nós organizamos tudo isso dentro de uma única área, fizemos a organização, as mudanças necessárias do layout, e começamos a trabalhar a unificação dos processos com uma única liderança. Não foi fácil, porque nós tínhamos, então, líderes que só eram especialistas em usinagem, não conheciam de montagem, outros que eram de retífica, não conheciam usinagem nem montagem, e aí nós tivemos que, então, treinar. As pessoas foram treinadas para que essa realidade pudesse acontecer. E aí nós tivemos os primeiros resultados desse piloto, então, com uma redução de 21% do transporte, uma melhoria de 25% da produtividade, redução de 10% da área, e a gente não esperava que nós, a partir daí, zerássemos os problemas de qualidade, mas nós conseguimos, porque cada um cuidou mais da sua etapa do processo, e a partir daí zeramos os problemas de qualidade desse produto. Foi muito bom. Então, aqui é um layout de bloco, né, como que vai ser a empresa ao final dessa mudança toda. A nossa previsão é o final de 2020, nós já estamos aí perto de 70% da mudança física do nosso layout. E aí, a necessidade de nós formarmos a cadeia de ajuda. Para cada fluxo, então, uma cadeia de ajuda que ela é capitaneada pelo supervisor da produção, mas ele tem uma equipe que responde matricialmente para ele. Algumas pessoas respondem hierarquicamente, como por exemplo, o líder de time, mas as demais pessoas da qualidade, planejamento, engenharias, TI, RH, essas pessoas respondem a esse supervisor de uma forma matricial. Mas o importante é que todos eles têm as mesmas metas. Então, todos remando para o mesmo lado. Então, essa mudança foi fundamental para que a gente conseguisse organizar, né, o interesse das pessoas dentro do trabalho, dentro da empresa, e os resultados começaram a melhorar. Então, eles têm uma reunião, aquela foto de baixo mostra uma reunião diária, que começa lá para as 8 horas, 8h30 da manhã, e logo depois, então, nós temos uma reunião gerencial de todos os fluxos, onde todos os gerentes eles participam, e a diretoria também. Então, esse modelo de um gerenciamento diário, ele foi fundamental para que essa segunda etapa ela acontecesse de forma correta, né? Para que houvesse a aderência das pessoas, o engajamento das pessoas nos objetivos de cada fluxo. Então, primeira e segunda etapa vencidas, aí nós então começamos óbvio, nós medíamos já os resultados, né, mensalmente, e ao final dessa segunda etapa nós tínhamos uma condição muito interessante de resultados já alcançados, né? Então, alguns resultados aqui eu vou demonstrar. Por exemplo, em 2018,
nós zeramos os acidentes de trabalho. Foi um ano completo sem nenhum acidente de trabalho. Isso para nós assim foi um marco dentro da empresa, né? Imagina, nós tínhamos acidentes quase que semanais na empresa no início desse projeto. Qualidade, então, aquele que era... nós éramos o pior cliente aqui no Brasil, um ano depois nós estávamos entre os melhores. Na verdade, nós fomos o melhor cliente, o melhor fornecedor. Então, nós ganhamos aí um prêmio de melhor fornecedor no ano seguinte. Ganhamos prêmios da General Motors, 2015, 2016, Borg Warner, 15, 16, 17, tudo com PPM 0. Então, nós conseguimos realmente fazer a mudança e controlar os nossos processos. Em redução de desperdícios, né? Então, nós reduzimos aí, ao final de 17, em 75% o nosso custo da não qualidade. Já estávamos com 42% de melhoria de produtividade acumulada. E reduzimos, então, o nosso lead time de 77 dias para 21 dias. Então, em 3 semanas, né, no máximo, o produto atravessava pela empresa. Nosso objetivo daqui para frente é 1 dígito, né? Vamos trabalhar para isso. E o nosso OTIF, né, um time full, ou seja, aquilo que o cliente pediu, ele recebe na quantidade certa e no dia correto, em 99,8% das vezes. E aí, então, um vídeo que mostra um pouquinho dessas 2 etapas realizadas. 2016 foi mais um ano de mudanças. Foi implementado na empresa a organização por fluxo de valor. Os produtos foram organizados por família, ficou mais claro, ficou fácil de enxergarmos aonde estava o produto e todo o fluxo que ele tinha que percorrer dentro da fábrica. A cadeia de ajuda dando um suporte mais direto, contribuindo mais efetivamente no resultado do produto final. Todas as áreas trabalhando como um time. E isso favoreceu e está dando vários resultados. Resultados positivos. O nosso lead time, o nosso tempo de produção, o tempo que o produto levava para sair da conformação e chegar até na expedição, que era de 80 dias, baixamos para 18. A satisfação do cliente, nosso indicador de entregas, está superando 99%. Entregamos a quantidade certa na data que o cliente pediu. Segurança, continuamos melhorando. Vínhamos de uma média de 10, 9 acidentes ano. Acabamos de fechar 2017 com apenas 2 acidentes. São várias melhorias. Isso mostra que a ZEN está pronta, está caminhando a passos largos. Estamos preparados para enfrentar esse movimento, esse crescimento do mercado para 2018. Muito bem, nós vínhamos então num processo constante de melhoria, mas parafraseando uma frase do mestre Masaki Mai, né? A gente só consegue avançar profundamente nas melhorias se você tiver padrões para melhorar. E aí nós tínhamos construído práticas, boas práticas, mas ainda faltavam nós regularmos esses padrões. Então foi o que nós fizemos então na terceira fase, a terceira fase que foi, né, a fase que nos levou lá para a Itália, né, a sermos um dos vencedores do prêmio global. Então nós começamos a padronizar. E aí, efetivamente, nós poderíamos dizer que nós criamos efetivamente o nosso sistema de manufatura ZEN. Ele estava pronto, né? Pronto. E como é que foi isso, né? Então nós, no mês de março de 2018, você vê, depois de 5 anos, 6 anos, né? Nós lançamos oficialmente o sistema de manufatura. Aí vocês veem o dia D. Aqui na foto da esquerda, o nosso pessoal da área comercial segurando essa bola gigante aí, representando o nosso cliente, o nosso produto, que deveria ser passado de mão em mão, como a gente vê na outra foto, sem deixar, né,
cair. Então, a representatividade aí do cuidado com o cliente, do cuidado com o produto. Então, esse foi o nosso dia D do lançamento do sistema de manufatura, e foi um dia assim, bem emocionante para todos nós. Aqui as pessoas recebendo, então, as primeiras informações, nós fizemos um guia prático do sistema. E esse guia prático, eu vou falar daqui a pouquinho sobre ele. Nós fizemos ele no formato de álbuns de figurinha, porque se eu coloco na mão de um colaborador um guia, é bem capaz que ele dê uma lida e depois de 3 dias ele coloca aquilo numa gaveta e ele então esquece do processo ou não dá tanta importância. E a ideia do álbum de figurinha foi para que ele pudesse manter esse guia vivo nas suas mãos durante 4 meses, 5 meses, onde de tempos em tempos, então, ele tinha que conquistar as figurinhas e ele concorria a prêmios para isso também. Então, foi bem importante para aculturar, né, para trazer essa mensagem para todo mundo. Nesse dia D também, nós certificamos a célula piloto, da mesma forma como nós fizemos um piloto lá para fazer o fluxo de valor. Aqui também nós fizemos um piloto para testar o nosso sistema de manufatura. Então, durante 3 ou 4 meses, esse piloto ele aconteceu. E nesse dia, então, esse piloto recebeu 2 certificados. O certificado do 5S e o do trabalho padronizado, que eu vou comentar o que significa isso. Porque são 7 pilares do sistema de manufatura. E a célula de produção, ela tem que conquistar os 7 selos. E então ela só vai chegar ao nível máximo se ela conquistar os 7 selos. Então aí os 7 pilares, o 5S, o trabalho padronizado, segurança, qualidade, logística, manutenção e cultura Lean. Então são 7 pilares, cada um dos pilares com os seus elementos, e são 40 elementos ao total. Então, no 5S, nós temos os 5 elementos que representam os 5S. Então, aqui não tem nenhuma novidade, mas ela é a base do nosso sistema de manufatura, a ponto de que eu só consigo pleitear, a célula só consegue pleitear outros selos se ela tiver o 5S. Então, ela é pré-requisito para os demais selos. A gente acredita, ou seja, a gente não acredita que um sistema de qualidade ele possa ser robusto se um 5S não for bem feito. Então, ele também pode perder o selo do 5S se ele relaxar. E se ele tiver conquistado outros selos depois do 5S, e ele perder o selo do 5S, ele perde todos os outros também. O sistema nosso é bem rigoroso. Aí ele pode, então, conquistar o selo do trabalho padronizado, onde nós vamos ver, então, a folha de trabalho padronizado da célula, tem que ter instrução de setup, tem que ter instrução operacional atualizada, tem que ter um plano de controle dos produtos que passam pela célula, tem que ter uma matriz de treinamento dos operadores e tem que ter uma gestão da vista organizada e atualizada. O selo de qualidade, então, é o mais complexo para nós, são 10 elementos, mas para ganhar esse selo, né, para conquistar esse selo, então ele precisa passar pelos 10 elementos, que vai desde um sinal de parada, ou seja, entender quando que a célula tem que parar por algum problema, né, um problema que venha de fora, uma informação que venha de fora, por exemplo. Ela também para pelo primeiro defeito. Se o operador ele identificar um defeito, então ele tem que parar, tem a obrigação de parar a célula e chamar, né, a liderança, a cadeia de ajuda. Vai cuidar dos parâmetros do processo, dos equipamentos de medição, o checker para validar os pokayokis a cada turno, gerenciamento de ferramentas, cuidados com o reinício de produção, cuidados com o retrabalho e com a sucata. O que eu faço quando cai uma peça no chão e procedimentos para as peças boas. Então, são 10 elementos fundamentais para garantir a qualidade do produto. Segurança, garantir que os riscos dentro da célula sejam totalmente minimizados. Essa célula não pode ter acidentes. Se ela tiver acidentes, ela
ela tiver conquistado esse selo, ela perde o selo. Então, nós temos aí uma instrução de segurança e meio ambiente também. O TPM, então, que garante que o operador ele cuide efetivamente do seu equipamento. E esse selo, então, ele só chega às mãos do operador ou da célula se ele atingir o nível 6 do TPM, né, que ele conseguiria fazer, então, a inspeção autônoma acontecer diariamente, passando, depois, obviamente, pelo processo de limpeza, para identificar as fontes, vazamentos, processos de lubrificação e reapertos, inspeções simples que o operador tem que fazer, enfim, são os passos fundamentais para que ele chegue ao nível de uma inspeção autônoma. O selo Just in Time, então, a célula tem que ter um Kanban implementado e disciplinado acontecendo, um programa de produção com um limite máximo de atraso de ordens de produção, instruções operacionais de logística devem ser implementadas, cuidados com a identificação das embalagens, das peças, né? E o que eu faço quando sobra um item, quando nós temos sobra de itens. Então, esses elementos todos são verificados. E por último, né, esse selo que ele então coroa a célula, ele é um selo de célula Lean. Então, ao alcançar esse selo, a célula é considerada uma célula Lean. E para isso, todos os operadores dessa célula, em todos os turnos, têm que ter realizado o treinamento de agente Lean módulo 1. Todo o pessoal da cadeia de ajuda que trabalha nessa célula tem que ter realizado o treinamento do agente Lean módulo 2. E esta célula, ela para receber o selo, ela tem que apresentar 2 projetos de melhoria a cada 90 dias. Então, é o sistema Ver e Agir. Pode ser projeto simples, aliás, precisa ser simples, porque projetos que demandam muitos investimentos, eles às vezes não acontecem. Então, a gente prioriza projetos simples. Então, a cada 90 dias, essa célula tem que apresentar 2 projetos de melhoria. E passado, então, esses requisitos, ele recebe, então, o selo Lean. Pra você ter uma ideia, hoje nós temos em torno de 100 células na Zen. Nós temos uma célula que já chegou no nível máximo e as outras estão buscando alcançar essa célula. Todo esse material, então, ele está disposto nos nossos quadros de gestão à vista. Então, esse guia prático, como eu comentei com vocês, né, ele tem um formato de álbum de figurinhas, onde, para conquistar as figurinhas, as pessoas tiveram que ir respondendo perguntas. E para responder a pergunta, ela tem que se aprofundar no sistema de manufatura. Então, ela tinha que ir a fundo em como que são os padrões. E se ela não respondesse correto, ela não ganhava a figurinha. Então, ela precisava estudar o sistema, se orientar com alguém que ajudasse. E aí ela ia conquistando as figurinhas de cada pilar. Aí eu estou passando rapidamente também, né? Por causa do nosso tempo. E aqui, então, o último pilar. Percebam lá embaixo, naquela régua, que tem lá todos os critérios de pré-requisito, talvez não dê para ler, mas então o 5S é o requisito de todos os outros, e então a partir do 5S ele consegue conquistar o selo trabalho padronizado. Mas só depois do 5S e do trabalho padronizado é que ele então pode pleitear os demais, porque também sem o trabalho padronizado a gente não libera certificações dos outros selos. Então, o 5S é o primeiro, mas o trabalho padronizado também ele é um pré-requisito para os demais selos. E temos os indicadores que foram padronizados também, que é o TRF, troca rápida de ferramenta, o PPM da célula, o OEE da célula, os gastos gerais de fabricação e o lead time da célula. Então, são 5 indicadores que foram padronizados também. Cada selo
Então, tem um ponto, uma pontuação, e com os pontos agora nós trouxemos assim um espírito de gamificação na empresa. No primeiro ano nós não tínhamos os pontos, mas a partir do segundo ano do sistema implantado nós começamos a adotar os pontos. Então ficou interessante agora, porque a meta é alcançar pontos. Então, para alcançar pontos, eu tenho que trabalhar para tornar a minha célula uma célula adequada aos padrões. Então, nós temos selos de 15 pontos e selos de 20 pontos. Então, os selos de qualidade, segurança e célula Lean são 20 pontos. Os demais são 15 pontos. Então, a gente tem o cartão. Cada vez que o operador ele recebe um selo, então ele recebe um cartão de agradecimento, assinado pela direção da empresa. E aí, então, o momento em que a célula foi certificada, né, todo o pessoal de apoio, diretoria, gerência, operadores, recebendo um reconhecimento. Aqui à direita, a pessoa, então, colocando o selo no painel, esse painel que vocês veem aí, então, o painel que vai ser uma gestão visual do sistema de manufatura, que vão estar lá os selos conquistados por aquela célula. Aqui, outras fotos já com a pontuação de cada célula. Então, aí aquela célula que já chegou nos 120 pontos, a primeira. Outras que estão buscando, né, as certificações. E nós já colocamos isso também num aplicativo. Então, nós temos já, feito pelo nosso pessoal interno, nossa TI, desenvolveu esse aplicativo, onde eu consigo pesquisar todo o status do sistema de manufatura, de cada célula, de cada fluxo de valor, como que está a pontuação, os seus indicadores, enfim. Tudo que é necessário para a gente gerenciar o sistema. E a gente entende também que um ponto fundamental para o sucesso do sistema é fortalecer comportamentos adequados. Então, nós já tínhamos falado lá no início da nossa apresentação, uma das primeiras etapas foi a liderança, com um guia comportamental para a liderança. Aqui nós estamos já abrangendo toda a fábrica, todo o chão de fábrica. Então, nós desenvolvemos 5 comportamentos para serem trabalhados. O comportamento colaboração, autodesenvolvimento, onde as pessoas têm que entender a necessidade delas aproveitarem as oportunidades dentro da empresa, mas buscarem também, né, a sua formação, o seu desenvolvimento. Disciplina, né? Nós trabalhamos com tempos, nós trabalhamos com processos, com eficiência. Então, é necessário que as pessoas entendam a importância da disciplina. Produtividade, o engajamento de cada um às metas diárias. A meta da célula, do fluxo de valor, as metas relativas à qualidade, à logística, não só a produção. E respeito. Respeito fundamental para a base, né? A base de todo o sistema. Então, não é só respeito aos padrões, é respeito às pessoas, respeito ao patrimônio, por exemplo. Então, isso também é um comportamento que nós observamos e nós medimos em cada colaborador nosso. Então, os 5 comportamentos aí que nós trabalhamos. Hoje nós já temos um aplicativo também que nos ajuda a cada líder, né, a medir diariamente pontos positivos e pontos negativos de cada colaborador, digitando ali, colocando, armazenando comentários, para que no dia correto esse trabalhador possa ter um feedback correto também de seus comportamentos. E uma campanha interna que nós fizemos para reforçar os comportamentos. Então, o colega, ele oferecia ao outro um cartão escrito de próprio punho sobre aquele comportamento que ele achava que era bom
né, correto do seu colega. Então foi bem bacana isso. E a gente entende que um sistema, um padrão, ele só tem a plenitude mesmo da sua execução, da sua performance, se todos entenderem claramente para que serve aquilo. Então a nossa preocupação é que cada um entendesse que o sistema, ele é um sistema para a vida. E nós começamos a fazer correlações do sistema de manufatura da Zen com a vida das pessoas, porque ninguém consegue ser uma pessoa da portaria para dentro e da portaria para fora, outra pessoa. Então, a pessoa ela é única, então ela precisa estar convencida de que aquilo tem valor. Então, nós começamos a trabalhar também essa questão. E para cada pilar do sistema de manufatura, nós começamos a fazer correlações com a vida desse colaborador e de sua família. Então, um exemplo, o 5S, né, quando nós levamos para ele a importância da higiene pessoal, ainda mais hoje, em época de Covid, da organização de suas coisas no seu lar, na sua casa, organização das finanças, como que ele trata tudo isso. No trabalho padronizado, nós já começamos a abordar a questão da educação desse colaborador e de sua família, desenvolvimento que ele deve ter com a sua vida pessoal, né? Sobre a importância da pontualidade, não só dentro da empresa, mas nos seus compromissos particulares. Na qualidade, fortalecendo o respeito nos relacionamentos, qualidade no relacionamento. Quando a gente traz a importância de um sentimento de gratidão, de gentileza, isso tudo faz parte da qualidade do indivíduo. E no sistema de saúde também, da importância, né, de nós cuidarmos do nosso lar, dos nossos filhos, da nossa casa, observando as condições inseguras que nós estamos vivenciando diariamente. A questão do meio ambiente também em casa. A questão da logística, como é que eu faço as minhas compras pessoais, eu estoco, de que forma que eu estoco, de que forma que eu avalio os prazos de validade, eu faço um FIFO na despensa de casa. Enfim, dicas. No TPM é com relação à manutenção das minhas coisas, dos meus objetos, dos meus veículos. Enfim, para um sistema de melhoria contínua, né? Para que a gente possa revisar nossos valores e as nossas ações. A pessoa recebe o cartão e recebe também esse flyer cada vez que ele, então, é certificado em sua célula. E já finalizando aqui a nossa apresentação, um último vídeo. Com a fábrica estabilizada e orientada por fluxo de valor, buscando crescimento sustentável e a qualidade dos nossos processos, a empresa criou o SMZ, o Sistema de Manufatura Zen. Esse sistema é sustentado por vários pilares que padronizam as práticas de manufatura. Temos o pilar do 5S. Elevamos o nível e continuamos melhorando, trazendo um ambiente de trabalho mais organizado e eficiente. Padronização. Já temos praticamente todas as células com trabalho padronizado. As pessoas têm as instruções documentadas e já sabem o que fazer. Segurança. Continuamos melhorando nesta questão que é tão importante, com as pessoas identificando os riscos, priorizando a sua segurança e as dos colegas em todas as ações. Manutenção. Temos o TPM. Os operadores já cuidam das máquinas, combatendo as perdas e tornando os processos mais eficientes. Qualidade. Trabalhamos agora em nível de excelência. Atingimos esse ano 6 ppm. A orientação é parar no primeiro defeito. Não recebo, não produzo, não envio peça com defeito.
logística, com o just-in-time, temos a produção puxada com o sistema Kanban em todas as famílias. As peças sendo produzidas, transportadas e entregues na hora certa, na data certa, para que todos os clientes recebam 100% dos pedidos conforme programado. E temos o Selim, que é o processo de desenvolvimento do time Zen. São mais de 200 pessoas treinadas no sistema de manufatura, prontas e atuando na melhoria contínua do dia a dia, para a eliminação do desperdício. Temos um sistema de manufatura implantado, e eu acredito que estamos no caminho certo, com o time engajado nas práticas pela melhoria contínua e na busca pela excelência. E aí, então, esse time embaixo à direita é o meu time gerencial, que participou ativamente de toda essa construção desde o início. Nós estamos ali segurando, né, o nosso prêmio, na figura de cima, na foto de cima, vocês estão vendo lá com o Gilberto, nosso CEO, recebendo lá na Itália. Então é isso, o Gilberto também, ele já havia sido premiado como embaixador Kaizen, no ano anterior, pelo Kaizen Institute. E Daniel Lorenzon, que é o que está fazendo aí, né, a organização desse evento, também trabalhava conosco lá, grande Daniel, muito obrigado. Estamos aí numa foto com o Masaki Mai em 2015. E é isso, gente. Essa foi a nossa jornada. Espero que tenha inspirado vocês, né, nessa transformação tão necessária aqui para todos nós. Daniel, nós não estamos te escutando, tá? Pronto, desativei meu mudo, então, agora, né, depois de fazer uma mímica aqui. Então, eu gostaria de agradecer ao Eduardo, né, daqui a pouquinho a gente faz um agradecimento final aqui. Eu vou ler algumas perguntas para vocês, né, algumas perguntas que o pessoal fez aqui no chat, tá? Eu vou ler algumas talvez em ordem cronológica, assim, Eduardo, e aí você vai respondendo aí conforme entender. Uma sobre relacionada ao prêmio, Eduardo. Como foi a sua experiência participando todos os anos do prêmio, né? E qual mensagem você deixa aos participantes? Interessante essa pergunta, porque assim que o Kaizen Institute ele lançou, né, a premiação no Brasil, nós estivemos lá. E nós pensávamos assim, na época, será que é o momento? Nós estamos tão no início dessa jornada, mas imediatamente depois, nós falamos, não, vamos sim. Vamos porque são universidades de primeira linha que observam, que avaliam o prêmio. Nós temos todos esses consultores do Kaizen Institute podendo criticar o prêmio. Então, vai ser um grande aprendizado para nós. Então, nós decidimos entrar e foi muito bom, como a gente imaginava, né? Os feedbacks, todo o retorno que nós tivemos foi excelente para corrigir pequenos desvios e seguir adiante. E isso aconteceu nas 3 versões aí que nós participamos. Ok. Eduardo, o seu vídeo cortou, tá? Se você quiser depois ativá-lo, a sua apresentação de... Isso. Com relação à formação dos agentes Lean, né, sobre o conteúdo, né, a pergunta do nosso convidado aqui é qual o conteúdo abordado. Eu preciso deixar aqui um agradecimento a algumas pessoas, né? Principalmente ao Josiel. O Josiel é o nosso especialista em melhoria contínua lá na Zen. Ele é o professor
ele é que faz a organização das turmas, ele que treina, e depois ele conseguiu fazer multiplicadores dentro da Zen. Então, nós temos várias pessoas na Zen hoje que aplicam módulos do agente Lean, que basicamente é toda a filosofia Lean, com os seus principais conceitos, sendo estudados através de literaturas, e normalmente a liderança daquele treinando, né, daquela pessoa que está fazendo o treinamento, indica um projeto para ele executar durante o treinamento. E esse projeto, então, ele é desenvolvido por essa pessoa, o coaching dele é o Josiel, e ao final de 3 meses que dura o treinamento, esse participante apresenta o projeto para a direção da empresa, para uma banca avaliadora, que vai, então, aprovar ou não o projeto. Então, nós estamos, assim, com um sucesso tremendo, nós temos filas de pessoas querendo fazer o treinamento, e perto já de quase 300 pessoas treinadas na empresa hoje, e um agradecimento ao Josiel e a todos esses multiplicadores que depois se engajaram aí no Agente Lean e hoje que tocam, né? Não vou nem dizer o nome porque eu vou esquecer alguém, então muito obrigado a todos vocês que participam disso. Ok. Com relação a uma pergunta aqui da Tatiana Bandoni, né? Você pode comentar um pouquinho sobre o engajamento dos colaboradores para avançar nas fases? Então, como que o pessoal, eu acho que um dos segredos, né, para fazer esse sistema rodar é o engajamento, né? Como que isso acontece, esse engajamento dos colaboradores? Então, a gente diz que um sistema, né, ele tem que vir de cima para baixo, né? Para que ela seja robusto, seja abrangente, mas também a gente cuidou muito de engajar a base. O agente Lean foi fundamental para a gente começar esse engajamento da base. E nada como você começar a dar visibilidade através dos projetos, através dos kaizens. Então, a gente não perdia a oportunidade, né, de dar muita visibilidade para cada projeto, para cada conquista que nós tínhamos. E pessoas chegavam para mim e falavam, olha, eu não podia imaginar que uma situação que eu fazia há 20 anos e para mim não tinha como melhorar, em 2 semanas mudou tudo e eu não vejo como fazer diferente hoje. Então, depoimentos como estes, né, deu para nós a certeza de que esse era o caminho, e é isso, a gente tem que respeitar muito as dificuldades das pessoas entenderem essa filosofia, essa forma de trabalhar. Então nós tivemos esse cuidado, nós demos esse tempo, mas também a gente reconheceu que se pessoas não tinham, né, essa vontade, vamos dizer assim, de se engajar nessa mudança, nós também respeitamos, mas tivemos que dar a vez a outros, né? Então, teve também as situações desse tipo, porque a empresa tem que progredir, a empresa tem que avançar, nós tínhamos muitos problemas para resolver, e nós precisávamos de gente que estava interessada em estar conosco, né? Mas foi tranquilo, até relativamente, a partir do momento que os projetos começaram a dar resultado, e isso tomou uma visibilidade. E hoje, por exemplo, né, a Agente Lean, ele é um pré-requisito para promoções a níveis de liderança dentro da Zen. Então, hoje todo mundo sabe do pré-requisito do seu, né, desse autodesenvolvimento, de ser um agente Lean e conhecer bem os conceitos, né? Não estou te escutando, Daniel. Desculpa, eu botei no mudo que estava meio barulhento aqui. Eu tenho bastante pergunta, pessoal. Eu vou acabar não vai para ele, tá? Inclusive também a gente combinou aqui de depois também disponibilizar essa apresentação. Eu já tinha combinado isso com o Eduardo também, tá, gente? Com relação, então, vamos a mais uma pergunta, o tempo aqui já estamos um pouquinho estourado. Com relação à fase 1, tá? Quais foram os desafios? E principalmente aqui,
o number one da empresa? Pergunta do Leandro Bandeira. Sempre comprou transformação? Então, o Gilberto, né? A pergunta é mais direcionada ao CEO, né? Sempre comprou essa transformação? Fala um pouquinho para a gente, Eduardo, por gentileza. O Gilberto foi o grande patrocinador de tudo o que aconteceu na Zen nessa transformação. Ele que, então, numa revisão completa de todo o planejamento estratégico da empresa, ao final de 2012, que trouxe essa demanda, vamos dizer assim, né? Nós só conseguiríamos avançar diante de tantos problemas que nós tínhamos se nós realmente fizéssemos algo muito diferente. E já lá o Lean foi a escolha feita não só pelo Gilberto, o nosso CEO, como pelo conselho de administração, os acionistas da empresa. Também estavam muito conscientes disso. Então, eu digo que isso facilitou muito o nosso trabalho, porque nós passamos por momentos difíceis, né? Porque ainda tinham pessoas contra, pessoas resistentes, nós tínhamos que suportar uma mudança de cultura, então, sem o apoio dele, teria acontecido, talvez, mas com muito mais dificuldade. Então, nós tivemos uma vida um pouquinho mais facilitada, né, com a liderança do Gilberto e com a forma como ele patrocinou tudo isso. Ok, então, Eduardo, novamente, eu gostaria de agradecer em nome do Kaizen Institute, né, a tua participação com a gente. A gente sabia que, como o primeiro webinar dessa série do Prêmio Kaizen, a Zen seria muito importante, justamente pelo exemplo que ela traz, né, de perseverança em torno da busca da excelência, da melhoria contínua. Então, novamente, em nome do Kaizen Institute, eu te agradeço, né? Estive parte da organização, então realmente sei o quanto que isso está dentro do DNA e que não é uma apresentação, que realmente tudo que você passou aqui é bem verdadeiro para a gente. Informe para todo mundo, né? Agradeço a inscrição de todo mundo, a participação dentro do webinar. Nós vamos disponibilizar essa apresentação, então depois a gente envia o link por e-mail para vocês. As próximas apresentações, elas vão ser enviadas, os convites para vocês também. Então, isso é uma série, outros ganhadores, outros vencedores do Prêmio Kaizen também estarão apresentando. Então, esses convites vocês logo nos próximos dias aí vão estar recebendo. Gostaria também de mostrar para vocês uma certificação que o Kaizen também lançou durante essa semana. É uma formação em Kaizen Practitioner. Ela é totalmente online, tem 2 horários, às 16 e às 19 horas. Ela vai se iniciar dia 22/4 e a ideia é dar um nivelamento, fazer um nivelamento com as metodologias e com as ferramentas, e ao final tem uma certificação. Essa é a certificação do Kaizen Practitioner. Ok? Agradeço a todos, agradeço ao Eduardo novamente e tenham todos um ótimo dia.